Existe uma habilidade dentro do laboratório que muda completamente a trajetória de um estudante, de um pesquisador e de um profissional. Uma habilidade que pode acelerar o crescimento, abrir portas, gerar confiança e diferenciar você em qualquer bancada. E o mais curioso é que muita gente só percebe isso tarde demais. Eu estou falando sobre dominar a bancada. Porque deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas pessoas você conhece que elas estudaram muito, elas aprenderam a teoria, passaram em disciplinas dificílimas, decoraram métodos, fizeram provas, mas quando chegaram diante de uma bancada real, sentiram a insegurança? Quantas pessoas sabiam conteúdo, mas travavam na hora de preparar uma solução, escolher uma vidraria correta, organizar uma rotina de análise ou interpretar o que estava acontecendo ali na reação? Isso acontece o tempo todo. E o problema nunca foi falta de inteligência, não é falta de capacidade. Na maioria das vezes, o problema é que ninguém ensinou essas pessoas a realmente dominar uma bancada. Se você é estudante, pesquisador, recém-formado ou profissional da área, essa aula pode mudar a forma como você enxerga o laboratório. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série Domine a Bancada. E o tema de hoje é um tema central, essencial e transformador: a importância de dominar a bancada. Mas antes de continuar, já aproveita para deixar aqui no vídeo o seu joinha, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a mais e mais pessoas que também estudam ou trabalham em laboratório e têm dúvidas. Me conta também aqui nos comentários. Hoje você sente que domina a bancada ou ainda se sente inseguro ali em alguns momentos da análise? E claro, se inscreve também no nosso canal e me acompanha nas outras redes sociais, porque lá eu compartilho conteúdo sobre rotina real do laboratório, desenvolvimento técnico e tudo aquilo que faz diferença na prática. Para quem ainda não me conhece, eu sou Karine Feitosa, sou tecnóloga em alimentos e atuo há mais de 15 anos em um laboratório de análise fisicoquímica. E ao longo dessa trajetória, uma coisa ela ficou bem clara para mim: conhecimento teórico é muito importante, mas quem cresce de verdade no laboratório aprende a dominar a bancada. E eu não falo isso como professora ou como uma profissional. Eu falo como alguém que viveu isso. Quando eu comecei, eu também tive muitas inseguranças, eu também tive muitas dúvidas, eu também me senti muito perdida em momentos que muita gente imaginava que deveria ser simples. Só que com o tempo, eu comecei a perceber que existia uma diferença enorme entre saber o método e dominar a execução desse método. Foi quando eu comecei a observar mais, a questionar mais e a entender mais profundamente o papel de cada etapa. E principalmente, respeitar algo que muita gente subestima: a bancada. Foi isso que mudou minha trajetória. Foi isso que fortaleceu o meu currículo. Foi isso que me deu segurança técnica. Foi isso também que me destacou profissionalmente. E hoje eu quero te mostrar porque isso também pode mudar a sua trajetória. Agora, deixa eu te explicar para quem é essa aula de hoje. Essa aula ela é para estudantes de graduação que querem sair na frente e chegar ao mercado de trabalho com segurança real. É para quem está ali fazendo seu TCC, na iniciação científica, na pesquisa ou projeto acadêmico e quer obter resultados confiáveis. É para quem quer também entrar no mestrado ou doutorado e saber que só teoria não basta. É para profissional que já estão no mercado, mas sente que ainda executam muitas coisas no modo automático. É para quem quer crescer tecnicamente, ganhar confiança e se tornar referência dentro de um laboratório. Agora também é importante eu dizer para quem não é essa aula de hoje. Essa aula não é para quem acredita que laboratório é só seguir uma receita pronta. Não é para quem acha que dominar a bancada é algo menor perto da teoria. Não é para quem não quer desenvolver um senso crítico, porque aqui a gente fala de prática inteligente, de execução consciente, de construção de autoridade técnica. Agora, nós vamos ao nosso ponto principal. O que significa dominar a bancada?
Muita gente acha que dominar a bancada é apenas saber usar os equipamentos e as vidrarias e repetir os métodos, mas não é isso. Dominar a bancada é saber se posicionar dentro do laboratório, é entender o que está acontecendo em cada etapa de uma análise, é saber escolher a vidraria correta para usar, é saber medir corretamente, é saber preparar soluções com exatidão, é identificar sinais do erro antes do resultado final, é organizar a rotina, ter postura técnica e executar com consciência. É transformar teoria em resultado confiável. E isso já muda tudo, porque no laboratório, quem domina trabalha diferente, pensa diferente, cresce diferente. Vamos começar por um ponto que muita gente ignora dentro do laboratório: as vidrarias. Pipetas, buretas, balões volumétricos, provetas, Beck, Ellermeier. Para muita gente, isso é só um material de laboratório. Mas para quem entende a bancada, vidrarias é uma ferramenta crítica. A forma como você usa uma pipeta influencia diretamente o volume que será transferido. A forma como você lê o menisco influencia a sua precisão. A forma como você ajusta o balão volumétrico influencia a concentração da solução. A forma como você utiliza uma bureta, ela influencia no resultado final de uma titulação. Ou seja, são pequenos detalhes no uso de vidrarias que podem alterar seus resultados inteiros. E isso é o tipo de coisa que muita gente só descobre depois que sofre com análises que não fecham. Eu já vi estudantes passar horas revisando o cálculo quando o erro estava na leitura do menisco. Já vi profissionais refazer análise inteira quando o problema era uma bolinha na bureta. Já vi pesquisa atrasar porque a solução padrão ela estava mal preparada desde o início. Você percebe? Quem domina a bancada economiza tempo, evita retrabalho e cresce muito mais rápido. Agora, vamos falar da graduação. Se você ainda está na faculdade, talvez você pense: quando eu me formar, eu aprendo isso. Esse pensamento, ele custa muito caro, porque quem aprende a dominar a bancada ainda na graduação sai na frente. Sai na frente no estágio, sai na frente nos processos seletivos para trabalho, sai na frente em entrevistas, sai na frente quando entra num laboratório real. Eu conheci alunos que ainda durante a graduação, eles decidiram levar as aulas práticas mais a sério, enquanto muitos estavam ali apenas tentando só cumprir a carga horária. Esses alunos, eles observavam detalhes, eles perguntavam o porquê de cada etapa, treinavam o uso das vidrarias, entendiam o preparo da solução. Resultado: quando entraram no estágio, eles não travaram. Quando precisaram executar sozinhos, eles não se perderam. Quando surgiu uma oportunidade, eles estavam prontos. Um desses casos me marcou muito. Era uma aluna bem dedicada, mas ela era insegura no início. Ela sentia que sabia a teoria, mas travava na prática. Começou a treinar a bancada com muita intenção. Aprendeu vidrarias, preparo de solução, postura laboratorial, raciocínio técnico. Pouco tempo depois, ela passou na seleção para o mestrado. No laboratório de pesquisa, enquanto outros candidatos ainda demonstravam nervosismo na execução, ela já tinha familiaridade com a bancada. Ela foi aprovada e depois disso, ela me disse algo que eu nunca esqueci. O que me deu segurança não foi decorar o conteúdo, foi aprender a trabalhar na bancada. Isso resume tudo. Agora vamos falar da pesquisa científica. Se você quer publicar um artigo, faz iniciação científica, seguir no mestrado ou doutorado, dominar a bancada é indispensável, porque ciência depende de resultado confiável e resultado confiável depende de execução confiável. Você pode ter uma ótima hipótese, pode ter um tema excelente, pode ter uma orientação impecável, mas se a sua execução falhar, o seu dado também vai falhar. Se a solução ela foi preparada errada, seu experimento inteiro vai sofrer. Se a medição for mal feita, o dado ele perde o seu valor. Se a rotina ela é desorganizada,
com certeza o seu cronograma vai atrasar. Se não existe domínio técnico, a pesquisa ela não anda ou anda muito devagar. Muita gente entra no mestrado achando que o grande desafio será escrever a dissertação. E aí descobre que o primeiro desafio é gerar bons dados. E dado bom, ele nasce na bancada. No doutorado, isso fica ainda mais evidente, porque ali se espera muito mais autonomia. Ninguém quer alguém que dependa de supervisão para cada etapa simples. Espera que alguém que saiba organizar o experimento, interpretar o comportamento, corrigir a rota, repetir o critério, documentar corretamente. Ou seja, no doutorado, espera-se alguém que saiba dominar a bancada. Agora vamos falar também do mercado de trabalho. No currículo, muita gente coloca experiência em laboratório, mas quando chega no dia a dia, rapidamente se percebe quem realmente domina ou não, porque dominar a bancada aparece no comportamento, aparece em como a pessoa organiza a rotina, aparece em como ela usa as vidrarias corretamente, aparece em como ela evita uma contaminação na análise, aparece quando ela interpreta os desvios, por menor que seja. Ela aparece também em como reage quando algo sai do esperado, quando algo dá errado. Aparece em como ela trabalha sobre pressão sem perder a qualidade do que está fazendo. Empresas, elas valorizam isso. Supervisores, eles percebem isso. E coordenadores promovem isso. Porque laboratório não precisa apenas de gente que sabe a teoria. Precisa de gente que entrega resultado confiável. Eu vivi isso na prática. Ao longo da minha trajetória, crescer profissionalmente teve uma relação direta com a forma que eu evoluí tecnicamente na bancada. Quanto mais eu entendia o processo, mais confiança eu transmitia. Quanto mais eu dominava a execução, mais responsabilidade eu também recebia. Quanto mais eu resolvia problemas, mais o meu currículo crescia. Porque competência prática gera reputação e reputação abre portas. Agora deixa eu te contar uma outra situação real. Um ex-aluno conseguiu um emprego logo após a graduação. Quando entrou no laboratório, ele encontrou uma rotina intensa, várias análises, prazos curtos, necessidade de autonomia. Muitos recém-formados, óbvio, eles iriam travar, mas ele já tinha base de bancada. Ele sabia preparar as soluções, ele sabia selecionar as vidrarias adequadas, sabia trabalhar com atenção, sabia registrar corretamente os dados. Resultado? Em pouco tempo, ele ganhou confiança da equipe. Enquanto outros precisavam de supervisão constante, ele já caminhava com autonomia própria. Isso acelera a carreira. Agora deixa eu tocar em um ponto emocional importante. Muita gente sofre no laboratório não é por incapacidade, mas por insegurança. Sente medo de errar, medo de parecer despreparado, medo de perguntar algo simples, medo de assumir uma análise sozinho, medo de não dar conta. E isso paralisa. Mas quando você começa a dominar a bancada, algo vai mudar dentro de você. Você se sente mais firme, mais seguro, mais presente. Você para de depender tanto da validação dos outros. Você começa a confiar em si mesma. E essa transformação vale ouro, porque não muda só o resultado, muda sua identidade profissional. Você deixa de se enxergar como alguém perdido e começa a se enxergar como realmente um analista, como um pesquisador, como um profissional. Deixa eu te mostrar sinais claros de quem ainda não domina a bancada. Essa pessoa ela faz tudo correndo, faz tudo no automático, usa qualquer vidraria sem critério nenhum, não entende o porquê de cada etapa existir, não se desespera quando o resultado varia, depende sempre de alguém para confirmar se está sendo feito certo, confunde atividade com produtividade, repete erros sem perceber e agora sinais de quem está dominando a bancada. Executa com atenção, questiona processos, observa detalhes,
registra corretamente e aprende com os desvios. Também escolhe melhor as ferramentas. Tem calma mesmo sob pressão. Consegue explicar o que está fazendo. Percebe a diferença que acontece entre os dois? Isso pode ser desenvolvido. Ninguém nasce dominando a bancada. Isso é construção, é treino, consciência, repetição inteligente e humildade para aprender. Agora, se eu pudesse voltar no início da minha trajetória e me dar um conselho, seria simples. Leve a bancada a sério desde cedo, porque muita gente valoriza apenas a prova, a nota, diplomas, certificados, mas no laboratório o que sustenta sua trajetória é a competência real. E competência real aparece quando ninguém está olhando, na forma como você mede, na forma como você limpa, na forma como você registra dados, na forma como você organiza sua bancada, na forma como você pensa e na forma como você executa. Agora, deixa eu resumir tudo o que falamos hoje. Dominar a bancada é importante para o estudante porque acelera o aprendizado e diferencia no estágio. É importante para quem quer pesquisa, porque gera dados confiáveis e fortalece as publicações. É importante para quem quer mestrado e doutorado, porque desenvolve autonomia científica. É importante para o mercado, porque transforma conhecimento em resultado. É importante para a sua carreira, porque fortalece o seu currículo. É importante para a sua mente, porque reduz a insegurança. É importante para a sua identidade profissional, porque constrói confiança. No final, dominar a bancada não é só sobre laboratório, é sobre crescimento, é sobre se tornar alguém preparado, é sobre abrir portas, é sobre transformar potencial em competência. Agora, eu quero saber de você. Hoje, qual dessas áreas mais fala com você? A graduação, a pesquisa, pós-graduação ou o mercado de trabalho? Me conta aqui nos comentários, porque eu gosto muito de entender quem está aí do outro lado. E se esse conteúdo ele fez sentido para você, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa também ouvir isso. Me acompanha nas outras redes sociais, porque lá eu compartilho conteúdo sobre rotina laboratorial, desenvolvimento técnico e crescimento profissional na área. Muito obrigada pela sua companhia até aqui e nos vemos na nossa próxima aula da série Domine a Bancada.